Bom, então hoje a gente vai falar sobre os principais itens de formação de preços de serviços. A gente está falando também de formação de preços ou de precificação. Significa a mesma coisa quando a gente entra para a gestão de negócios, principalmente gestão de negócios que prestam serviços. Então vamos começar falando de 4 características essenciais que qualquer serviço possui. A primeira delas é o fato da intangibilidade. Qualquer serviço é intangível. Você não consegue apresentar para uma pessoa o serviço como um todo. Obviamente você pode dar algumas dicas para elas do que ele é. Você pode mostrar uma foto de pessoas que realizaram uma viagem, se a gente estiver falando de uma agência de turismo. Você pode mostrar para uma pessoa como vai ser a estadia dela em um hotel, se você mostrar para ela como é o quarto do hotel, como é a recepção do hotel e coisas do tipo, mas você nunca consegue mostrar para a pessoa o que é o serviço em si antes dela aproveitar aquele serviço. Então a intangibilidade força você, que é um prestador de serviço, a se preocupar em dar algumas dicas para a pessoa de como funcionam. Por exemplo, com as planilhas da luz, a gente dá arquivos demonstrativos para a pessoa ver, imagens da planilha, diversos outros itens que são essenciais e que vão ajudar você, cliente nosso, a entender um pouco melhor de como aquele serviço funciona. E se você tem uma empresa de serviços, obviamente, você também precisa se preocupar em como demonstrar para o seu cliente como aquele serviço, que é intangível, pode ser mais tangibilizado. Isso não é fácil, mas é essencial para o sucesso do seu negócio. Falando agora do nosso segundo ponto, que é a perecibilidade, a gente precisa entender que qualquer serviço é perecível. Então, voltando para o exemplo do hotel, se você tem um quarto de hotel, se você não consegue hospedar ninguém nesse quarto durante um dia, aquele dinheiro possível que você poderia ganhar já passou. Você pode até hospedar pessoas nos outros 364 dias do ano. Aquele um dia que você não colocou ninguém lá, você perdeu aqueles R$200 do aluguel do seu quarto. Então é muito importante que você entenda que se você tem um serviço e você não está vendendo ele hoje, você está perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro. Inclusive, a gente vai falar de um segundo exemplo que é o de consultoria. Eu sou um consultor e se hoje eu não estou dando uma consultoria, eu estou perdendo dinheiro. Então, obviamente, sempre que você está pensando em serviço, você tem que pensar em ficar totalmente lotado, né? Oferecendo esse serviço o máximo de tempo que você conseguir. Porque o tempo que você não está oferecendo ele, você perdeu dinheiro. Um terceiro item, que é muito importante, são características dos serviços, é a variabilidade. Então, eu sou um consultor, como eu já falei, se eu presto um serviço para você, cliente A, e depois eu presto um serviço para o cliente B, obviamente a percepção de vocês pode ser diferente. Porque, eu posso estar num dia mais feliz, mais comunicativo quando eu estou com o cliente A e um dia um pouco pior com o cliente B. Ou a percepção de qualidade que o cliente A tinha era mais elevada do que no cliente B, e aí, obviamente, o cliente A pode ficar com uma percepção de que o serviço foi pior do que a percepção que o cliente B estava. Então, são itens que são muito importantes quando a gente está falando de serviços. E o quarto ponto, e também muito importante, é a simultaneidade. Você só consegue prestar atenção no serviço quando ele é oferecido para você. Se ele não é oferecido, você ainda não tem essa percepção. Mais um exemplo, se a gente está fazendo uma viagem de turismo, que é um serviço, a gente só vai ter a percepção exata do que é aquilo quando a gente está viajando. Enquanto a gente não viaja, a gente só pode ter uma noção do que vai ser aquela experiência. Como eu já disse, através de fotos, vídeos, imagens e o que mais a empresa que está ofertando o serviço para você pode oferecer. Mas quando eu tenho, por exemplo, um MacBook Air, a percepção está clara, o produto é aquilo, ele não vai mudar, ele não vai ser diferente. Então eu já sei o que é o produto, se eu quiser eu gasto por ele ou não, já sabendo o que eu vou receber. Então essas são 4 características que são essenciais para qualquer empresa de prestadora de serviços entender para quando entrar na formação de preços, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai entrar nas 4 etapas principais, segundo a luz, da formação de preços para serviços. A primeira delas, como vocês podem ver, é uma etapa de levantamento de custos. Afinal de contas, qualquer precificação que você faça, você tem que entender quais são os seus custos para você, obviamente, não cobrar menos do que você tem de custos na sua empresa. Senão você
está aí num caminho claro e objetivo para a falência. O segundo ponto é você fazer um levantamento e análise da sua concorrência. Então, se você sabe quanto aquele item custa para você, você precisa saber também o quanto a sua concorrência está cobrando. Para você ir para o terceiro item, que é o posicionamento de valor, e aí nesse ponto você já está começando a chegar no seu valor de fato, no seu preço de fato, e o quarto item é fazer diversos testes para você conseguir entender se a precificação que você realizou está certa ou está errada, está ideal ou está de uma maneira pode ser melhorada. Então, só para deixar bem claro, não existe uma fórmula correta para a precificação de serviços, você só precisa entender o que funciona melhor para a sua realidade. E é sobre isso que a gente vai falar hoje ao longo dessa palestra online. Entrando no primeiro item de levantamento de custos, a gente vai saber que toda empresa tem custos fixos e custos variáveis. Então, na parte de custos variáveis, você pode ter comissões que você dá para os seus empregados, você pode ter custos de transporte por fazer aquele serviço. Então, eu estava falando mais cedo de consultoria, né? Quando a gente realiza consultoria, você pode ter que realizar uma viagem para outro estado para dar consultoria numa empresa que te contratou. Nesse caso, você vai ter custos diretos daquele serviço, que são deslocamento, hospedagem, alimentação e coisas desse tipo. Quando a gente está falando de um custo, por exemplo, de uma companhia aérea, de serviços também de uma viagem, você vai ter custos diretos relacionados a colocar aquele avião no ar. E isso pode ser relacionado a estrutura, manutenção daquele avião, você pode ter custos diretos também ligados ao combustível, já que ele vai estar sendo transportado. Então, quanto mais você usa o avião, mais custos você tem. Quanto mais consultorias eu dou, mais custos eu tenho. Esses são os custos diretos. E eles são muito importantes porque quando a gente estabelece o nosso preço de venda, a nossa precificação final, a gente vai fazer uma continha muito simples de pegar o nosso preço de venda menos os nossos custos variáveis e isso vai dar para a gente um terceiro item, que é a margem de contribuição. Então, vamos pensar aqui em um cenário simples. Eu vendo meu serviço a R$100. Se eu tenho custos variáveis diretos de R$10, eu tenho uma margem de contribuição de 100 menos 10, 90. E como eu tenho uma margem de contribuição de R$90, supondo que eu tenha, passando agora para os meus custos fixos, um custo fixo de R$900, eu entendo que se eu vender 9 serviços meus, eu vou empatar os meus custos fixos e aí esse é o cálculo principal de quando a gente está falando de formação de preços, que você precisa entender. Qual o seu preço de venda, qual o seu custo variável, sua margem de contribuição, seu custo fixo e, no final das contas, se você está tendo prejuízo ou lucro. E pronto, se você conseguiu pensar nos custos dessa maneira, você já está um passo à frente de muita gente. Vamos só entrar num exemplo aqui simples e rápido, que é bem legal. Então, se a gente tem aí imagens da planilha da luz, a gente tem tanto a imagem dos custos variáveis, que poderiam ser de deslocamento, hospedagem, alimentação ou outro custo variável que possa ter na sua empresa, a gente tem também ali o lucro ou prejuízo bruto do serviço que a gente já calculou. Como é que a gente chega nesse resultado? É exatamente pensando em qual é o preço de venda do serviço. Se eu pensei ali que eu tenho R$900 de custos variáveis e que eu tenho um preço de venda de R$4.200, isso vai me gerar automaticamente um lucro ou prejuízo realizado no final. Nesse caso está em R$2.700 porque a gente também usou um outro critério que já tem na nossa planilha de formação de preços para serviço 2.0 automatizado, que é o de rateio do seu custo fixo. Você também pode fazer isso e também vai te ajudar na percepção de qual é a sua formação de preço ideal. Então a gente entra aí numa outra imagem, que é a nossa imagem de custos fixos, e nesse momento você consegue entender exatamente a diferença que você estava tendo ali. Se você tinha 2.700 de lucro por serviço e você tem um custo fixo aqui aproximadamente de 41.000, você sabe que você vai ter que realizar X serviços para empatar esses seus custos. E não se engane, se você tem uma empresa com R$41.000 de custos, você vai precisar realizar serviços suficientes para pagar esses custos, senão você vai ter prejuízo, e uma empresa que tem prejuízos meses após meses, obviamente vai à falência. Você precisa lucrar. Então isso leva a gente ao nosso primeiro aprendizado, que é um aprendizado muito importante, é que é indispensável você entender os seus custos fixos e variáveis se você quer ter uma boa precificação. E mais do que isso, o seu preço nunca pode ser abaixo
dos seus custos. Se for, você vai estar tendo prejuízo. A não ser que você realize uma estratégia de dumping, algumas coisas que alguns mercados maiores permitem. Mas, a priori, obviamente, seu preço de venda precisa ser maior do que os seus custos fixos e variáveis juntos. Um detalhe importante aqui. Se você está pensando nesses custos e você pode falar, olha, meu preço máximo que eu posso aplicar é R$100 e eu tenho R$120 de custos. Então, talvez a sua estratégia não seja olhar para o preço. Talvez seja melhor você olhar numa estrutura de tentar enxugar esses custos. Isso também é muito realizado quando a gente está falando de uma consultoria, de uma percepção de formação de preços para serviços. Pense em quais custos você consegue diminuir, quais fornecedores você consegue trocar, se você consegue fazer alguma coisa desse tipo. Isso é essencial também. Indo para o nosso segundo ponto, o nosso segundo passo da formação de preços, a gente tem a análise da concorrência. Então você podia pensar, nossa, mas tem um concorrente meu que cobra muito alto, tem outro que cobra muito baixo, eu não sei exatamente que preço ela utilizar. A gente vai chegar no nosso terceiro passo também, que é o de posicionamento e valor, mas por enquanto vamos só fazer uma análise da concorrência. Então você tem diversos tópicos que são analisados pelos concorrentes. Quando a gente fala de formação de preço, são dois principais que você avalia. O primeiro deles é, obviamente, o preço que esse concorrente aplica. O segundo é a qualidade do serviço, a entrega do serviço, a experiência que esse concorrente está entregando. Se você tiver essas duas percepções, você já sabe mais ou menos como você está posicionado. Olhando para a nossa planilha de formação de preços 2.0, a gente pode perceber que a gente elaborou uma estrutura onde você olha que a gente tem uma análise de 4 concorrentes, onde você coloca o nome desses concorrentes. Você vai perceber também que você vai colocar o preço médio aplicado para esse mesmo serviço que você está aplicando e que você está fazendo essa comparação de concorrentes. E, por fim, você também vai colocar quais são as principais características daquele serviço. Fazendo esses 3 itens, você já consegue ver uma comparação desses concorrentes e, com essa comparação, você já tem insumo suficiente para saber se o preço que você está aplicando ele está acima ou abaixo do preço de mercado. E estando acima ou abaixo desse preço de mercado, o que você precisa fazer para chegar num preço que você considere mais legal, mais interessante para o seu segmento de clientes. E isso, obviamente, leva a gente ao nosso segundo aprendizado, é que você tem que comparar o seu cálculo de custos e de receitas com o valor aplicado pelos concorrentes. Se você já chegou nesse momento da precificação, da formação de preços, você já está um passo além do que 80% dos empresários brasileiros, que muitas vezes fazem tudo no chutômetro. E isso leva a gente para o terceiro ponto, que é, obviamente, o seu posicionamento de valor. O que você está agregando ou não para o seu cliente. Então aqui a gente vai parar de olhar só internamente e vai começar a olhar também externamente, para o seu segmento de cliente. Por exemplo, a gente pode ter um posicionamento claro de água mineral. Então, a água mineral é um mercado que existem bastantes marcas e você tem 2 diferenças principais de marcas aí que a gente vai dar um exemplo aqui, que é o primeiro exemplo, é aquela água que você compra na rua, que vem um ambulante trazendo para você, você não sabe muito bem se aquela água veio da pia, da torneira, se ela tem qualidade boa, se ela está gelada ou não, está chegando ali, você não sabe nem se ela foi envasada corretamente, e é por isso que ela tem um posicionamento de compras rápidas. Quando você está no trânsito, com calor, com sede, você vai lá e compra, custa R$2, R$1, R$3, dependendo do lugar que você estiver. Na praia também tem muito disso. Agora, se você for olhar por um outro lado, um outro posicionamento, um posicionamento de luxo, top, um pouco maior, você tem, por exemplo, a água Perrier, que é uma água extremamente famosa no mundo inteiro. Ela é uma água mineral, mas ela foi envasada com uma água com nascentes totalmente diferentes, e ela é comercializada onde? Em restaurantes de luxo, em locais gourmet, em padarias e delicatessens que são com um nível maior, e obviamente ela tem um preço muito maior do que aquela água mineral que a gente estava falando agora. E isso tudo muda muito no posicionamento dessas empresas, e isso é essencial. Passando agora para um outro exemplo, a gente podia ver o serviço de limpeza. O serviço de limpeza, ele basicamente, ele se posiciona de acordo com o segmento de cliente que está sendo aplicado. Por exemplo, se a gente tem uma limpeza para casa, a gente sabe que uma diarista hoje vai custar algo em torno de R$70 a R$150 mais ou menos. É um serviço para casa. Agora, se a gente pegasse uma usina nuclear, por exemplo, o serviço de limpeza especializado para uma usina nuclear é totalmente diferente. Ele vai ser muito mais caro, mas você também precisa de uma especialização maior. Então, isso vai muito de acordo com
quem é o seu cliente, você precisa entender isso para fazer a sua formação de preços, a sua precificação, e mais do que quem é o seu cliente, qual é o tipo de especialização você tem, que tipo de necessidade aquele cliente sente em relação ao seu serviço que você está aplicando. Isso é essencial. Isso leva a gente também ao nosso terceiro aprendizado de hoje, que no final do dia vai ser o seu segmento de clientes, o seu posicionamento em relação a esse segmento de clientes, que vai fazer com que você determine qual é o seu preço final. E aí a gente pode ir, obviamente, para o nosso quarto ponto, que é uma cultura de testes. E se a gente está falando de formação de preços, esse preço não pode ser estático. Você não pode estabelecer que o preço do teu negócio é R$100 e ponto. Você também precisa analisar diversos outros testes que vão ajudar você a estabelecer esse preço. Por exemplo, você pode fazer um teste de lançamento. Você tem um preço estabelecido de R$100, mas a cada lançamento que você faz, você muda esse preço. Você joga esse preço para cima ou para baixo e analisa o resultado do lançamento. Se foi um lançamento bem feito e você teve um resultado melhor, você pode começar a fazer uma transição de preço para que se enquadre com esse lançamento que foi melhor. Você também pode fazer testes de descontos. Por exemplo, se eu tenho um serviço de R$100 e por mês eu tenho o costume de vender 10 serviços desses, eu por mês tenho um faturamento de R$1.000. Agora, se eu dou 10% de desconto e esse 10% de desconto me permite dobrar minhas vendas, significa que ao invés de eu vender 10, eu vou estar vendendo 20 produtos a R$90, o que vai me gerar uma receita de R$1.800, muito melhor do que o meu resultado anterior. Então, talvez uma política de descontos possa funcionar para o seu negócio. Esse é um teste que você também precisa fazer quando você está testando a sua formação de preços. E, além disso, você pode ter pontos diferentes de análise, então você pode vender diferente em regiões geográficas diferentes, com preços diferenciados e coisas do tipo. E, por fim, você também pode fazer testes com formas de pagamento. Você pode parcelar em 1, 2, 3, 6, 12 vezes ou até mais, dependendo do seu tipo de negócio. Você pode utilizar formas de cartão diferentes, então cartões de débito, cartões de crédito, cheques. Isso tudo vai depender do seu tipo de negócio e do que você está fazendo. Mas é só importante saber que se você estiver fazendo esses testes, você vai estar mais próximo de entender qual é a sua formação de preços ideal. Observe que eu falei ideal e não correta, porque como eu já tinha falado, não existe uma formação de preços, uma precificação que seja correta. Existe o que é ideal para o seu negócio. Isso leva a gente para uma análise gráfica que, se você está fazendo muitos testes e analisando esses testes, se eles estão dando certo ou não, você consegue visualizar através de gráficos já prontos qual é o preço ideal para o seu negócio. E é isso que a gente está falando. Se você sabe qual é o preço ideal, ou você está muito próximo do preço ideal, você está com certeza pensando em mais lucro, em mais receitas para o seu negócio e um formato ideal que o seu cliente vai estar mais feliz. E isso faz toda a diferença em qualquer negócio. E por fim, a gente chega ao nosso quarto aprendizado, que é um aprendizado muito importante, que é o preço de uma oferta ele não é imutável. Você precisa trabalhar esses testes e trabalhando os testes você vai entender qual é o resultado ideal para você. Obviamente, tudo que a gente falou aqui está incluído de alguma forma dentro da nossa planilha de formação de preços para serviços. Então, se você está buscando uma ferramenta que seja ideal para o que você precisa fazer, a gente aconselha essa planilha. É só entrar lá no nosso site e buscar pela planilha de formação de preços para serviços, versão 2.0. A gente está lançando essa versão 2.0 exatamente agora, então é um produtaço que você pode buscar. E para mostrar para vocês que ele é muito bom, a gente vai fazer uma demonstração ao vivo agora para vocês de como ela funciona. Como você pode ver, em todas as nossas planilhas, a primeira aba é uma aba de explicação da parte teórica da planilha e de como funcionam todas as abas dessa planilha. Se a gente partir já para o segundo campo da planilha, que é a segunda aba, a gente vai entrar na aba de custos fixos da empresa e investimentos pontuais que você pode realizar ao longo do ano. Então aqui a gente vai preencher, por exemplo, qual é o prolabore da sua empresa. Então se você tem 2 sócios ganhando 5 mil de prolabore, você coloca aqui o valor de 10 mil e você pode ir preenchendo exatamente quais são todos os custos e principais dados e informações que uma planilha de formação de preços vai utilizar. A partir desses custos, a gente vai entrar numa segunda etapa, que é a próxima aba, que é a aba direta já de precificação.
Como você pode observar, nessa aba você vai ter uma série de itens de custos e da própria formação de preços por custo para você entender. Depois de preencher todos eles, que envolvem, por exemplo, as horas envolvidas de trabalho, as pessoas envolvidas no trabalho da sua empresa, você vai ter também os custos variáveis para preencher nesse item e, por fim, as comissões de serviço que podem acontecer. Automaticamente isso gera um custo fixo rateado para aquele serviço que você está oferecendo. Também envolve, como você consegue ver aqui, os custos variáveis totais atrelados a esse serviço, e isso já vai gerar para você um valor final de custo total daquele serviço. Nesse custo total, você vai colocar um markup, que é uma margem que você quer ganhar a mais daquele serviço, e isso gera para você automaticamente o preço de venda desse serviço, de forma muito simples e automática. Com esse preço de venda do serviço, você vai conseguir entender se você está tendo lucro ou prejuízo bruto a partir desse serviço, da oferta desse serviço, e vai conseguir entender também coisas como sua margem bruta ou seu lucro ou prejuízo do serviço especificamente. Bom, e aí a gente pode ir para a quarta aba, que é uma aba de análise de concorrentes, onde a gente vai colocar os principais itens de todos os concorrentes e fazer uma comparação com o seu preço. Então, se o seu preço, por exemplo, é, como a gente colocou aqui na planilha, R$ 4.700 de venda, e você tem concorrentes que têm preços variando entre R$ 6.000 e R$ 1.000, você automaticamente consegue fazer uma análise de quais são os preços mais baratos, quais são os mais caros e como eles se diferenciam da sua empresa. Fazendo essa análise superficial de análise de concorrentes, inclusive com uma análise gráfica também, você consegue ir para a última aba de gráficos e indicadores, entendendo se o preço que você está utilizando é o ideal ou não. E, em caso de não ser o preço ideal, você pode automaticamente voltar na sua aba de precificação ou de dados da empresa e fazer modificações nelas. Fazendo essas modificações, você automaticamente tem novas respostas que vão gerar novos resultados para o seu negócio, e é disso que você precisa, de uma análise clara de qual é a formação de preço que você deve utilizar e por que aquela formação de preços é interessante ou não. Isso a gente chama de formação de preços para serviços de uma forma inteligente e vai te ajudar. E só por fim, para mostrar para vocês os gráficos, a gente tem gráficos do resultado da sua precificação, da divisão de custos do serviço, então quais são os custos que estão sendo mais onerosos na sua precificação, divisão dos custos fixos da empresa, o que gera de custo fixo para a sua empresa ou não, dos custos variáveis e, obviamente, você tem uma análise do seu markup contra o lucro líquido por hora, o que é muito legal. Como todas as nossas planilhas, a gente tem uma aba de Saiba Mais, onde você pode tirar diversas dúvidas pedindo planilhas personalizadas, planilhas, explicações de planilhas, aulas online e por aí vai, e diversas explicações também. Bom, eu espero que você tenha gostado de todo o conteúdo que a gente apresentou aqui hoje, e se você gosta de conteúdo em vídeo de qualidade para empreendedores, empresários e qualquer pessoa que trabalhe com gestão, você precisa conhecer o nosso canal do YouTube. Você pode se inscrever nele aqui mesmo, logo abaixo, é só você se inscrever que você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo em vídeo. São palestras online como a que a gente falou aqui hoje, são diversos outros vídeos de conteúdo sobre dinâmicas de gestão e diversas apresentações de planilhas que a gente tem também, que você pode utilizar no seu dia a dia empresarial. Eu espero que você tenha gostado de tudo que a gente falou. Um grande abraço.